Estamos de volta e agora para falar sobre um tema incrível, mesa radiônica. Eu sou suspeito para falar porque eu adoro, mas nós vamos comentar sobre uma mesa bem específica, que é a mesa radiônica apométrica, tá? Então, você vai conhecer MRA, Mesa Radiônica Apométrica. Trouxemos ele, que é um querido, Fernando Vidia, terapeuta holístico, médium, escritor. Tem programa também aqui na Astral TV para falar tudo a respeito desse tema com a gente. Tudo bem, Fernando? Olá, Edu. Olá, pessoal que está assistindo a gente. Tudo ótimo. E muito obrigado por estar aqui com vocês, para poder falar sobre esse tema que é importante a gente entender como que a gente tem à disposição determinadas ferramentas para a gente se cuidar. Bem-vindo, viu? O prazer é todo nosso. Então, temos uma ferramenta que ajuda a gente numa série de questões aqui. Exatamente. Quando eu recebi essa intuição, né, para fazer um curso de mesa radiônica no primeiro momento, eu estava me preparando para trabalhar com terapia holística, para fazer uma transição de carreira, sair do meio corporativo, né? E um curso me chamou a atenção, falei, vou fazer, vou entender como é que funciona isso. Fiz o curso, gostei, falei, deixa eu aplicar em mim. Agora, o que eu percebi é que era algo demorado, né? Eu tinha que sentar, dedicar todo um tempo, não só para investigações, como para fazer os acionamentos, né, dos tratamentos todos. E o que eu fui percebendo foi que, no geral, as propostas de mesas radiônicas, assim, as propostas são essas. Você sentar lá, você vai fazer as investigações, vai fazer os acionamentos de ferramentas, né? Você tem uma impressão de vários símbolos ali que tem a sua representatividade, representa uma egrégora, representa o acionamento de uma limpeza específica, que você pode chamar essas ferramentas de invocações, por exemplo, né? E a cada acionamento desse você vai se limpando, se purificando, atuando em determinados pontos específicos energéticos, espirituais, da sua história, da sua energia, ou de uma outra pessoa, se você estiver trabalhando a energia de um outro, né? E com isso você consegue modificar o estágio vibracional. Então, se tem uma energia negativa, você transforma aquilo, transmuta aquilo, você libera a pessoa dos efeitos dessa energia, né? E só que o que eu percebi? Eu já tinha conhecimento de apometria na época. Então, os atendimentos que eu comecei a fazer para outras pessoas, que não foram por acaso, eu nem tinha, no primeiro momento, interesse em atender outras pessoas. Mas perguntavam para mim, Fernando, você trabalha com mesa radiônica? Eu estou com uma situação assim, assim. Eu relutei um pouco no começo, mas eu cedi e falei, tá bom, né? Uma pessoa perguntou, duas, três, o universo está dizendo, vai, trabalha com essa ferramenta. E ao trabalhar com a ferramenta que eu aprendi, eu entendi que eu poderia utilizar das técnicas da apometria para atuar em determinadas questões que aquela ferramenta não trabalhava, porque nitidamente, pela sensibilidade mediúnica, eu percebia que determinadas energias que ainda estavam presentes no campo vibracional da pessoa não eram movidas. Então aquilo ficava me intrigando, né? Eu falei, não, pera lá, deixa eu trabalhar um pouco com a apometria aqui e verificar como que eu consigo ajudar ainda mais. Só que eu estava trabalhando em paralelo a mesa radiônica e a apometria. E por intuição eu senti, vou colocar a técnica da apometria na ferramenta da mesa radiônica. E assim eu comecei a fazer, incrementando os tratamentos, porém ela estava ficando ainda mais demorada para eu tratar a pessoa. Se eu levava às vezes 40 minutos, uma hora, eu estava levando 2 horas, 3 horas para tratar uma pessoa. Eu falei, não é possível, eu preciso encontrar uma forma de agilizar o processo. E as intuições começaram a chegar de como eu poderia fazer isso. Então eu diria que a MRA, a mesa radiônica apométrica, ela é bem diferente das mesas radiônicas que a gente conhece, as tradicionais, com vários símbolos impressos ali, porque eu tive que automatizar ela, para que ela fizesse o trabalho por mim, para que todo o tratamento apométrico, acionamento de comandos mentais, os estalares de dedos da apometria, né, fossem realizados pela própria ferramenta e não por mim. É claro, a gente fica pensando como que isso é possível, né? E à medida que eu fui implementando esses comandos nos dizeres da ferramenta mesmo, então eu percebia que bastava eu chamar por eles. E todo aquele script de tratamento era iniciado e era como se a ferramenta, a MRA, começasse ela a estalar os dedos, ela a acessar as energias e realizar todo aquele movimento de purificação, de limpeza energética. Aí, os tratamentos que duravam 3 horas passaram para 15, 20 minutos. Tá. Isso foi maravilhoso,
Sim. Ao mesmo tempo, eu percebia, dá para fazer muito mais coisa com isso. E mantendo eficácia, né, também. Exatamente, exatamente. E era tudo comprovado pela própria radiestesia, porque nós fazemos uma mensuração da energia da pessoa antes do tratamento e após. E era nítido ver a agilidade com que a ferramenta trabalhava, porque ela não apenas acionava um comando ou dois e depois o próximo, ela começava a acioná-los simultaneamente, como um grande sistema de computador faz com a sua rotina de computador. Então, eu atualmente tenho falado que a MRA é como se fosse assim, um assistente virtual, assim como uma inteligência artificial, onde eu já não preciso mais ficar junto dela, pendulando para ver qual é o próximo acionamento, qual é a próxima ferramenta que eu preciso ativar. Basta eu me conectar, sintonizar com a energia dela e só pedir para ela fazer um tratamento. E ela já inicia na hora o tratamento da pessoa, fazendo um escaneamento da energia e iniciando todo um processo de harmonização. Limpeza energética dos corpos espirituais, da aura, encerramento de conexões nocivas, encaminhamentos espirituais até mesmo, quando existe ali a presença de uma entidade sofredora ou uma outra mal intencionada que possa estar influenciando o consulente. Tudo foi tão bonito, né, de ser apresentado para mim como projeto, né, que ver aquilo se concretizando, além de uma satisfação muito grande, trouxe para mim uma responsabilidade muito grande também. Garantir que aquela ferramenta tivesse até mesmo alguns mecanismos para proteger o operador, neste caso eu, né? Sim. Porque a gente está mexendo com muitas energias diferentes, a gente está trabalhando diversas questões de forma automática, enquanto um médium sensitivo, dentro de um tratamento apométrico, precisaria sintonizar com a energia de alguém para poder entender o que está acontecendo aqui, que comandos que eu vou dar para trabalhar essa situação, a ferramenta já faz isso automaticamente, sem que necessariamente eu precise fazer essa investigação. Isso facilita para que pessoas que sejam médiums ou não, utilizem a MRA e façam elas os próprios tratamentos, né, para si, para outras pessoas, animais de estimação, harmonização de ambiente, dá para fazer muita coisa. Que interessante, né, gente? Então, pelo que eu entendi, a mesa reúne os conhecimentos, né, e práticas da mesa radiônica com a apometria, mas fazendo tudo isso de uma forma dinâmica e até automatizada. Exato. E aí você me disse que, assim, às vezes as pessoas acabam absorvendo energias, né, a grosso modo, assim, do consulente, da pessoa que está ali, né, do paciente, e com a mesa há algum tipo de proteção para isso, para você conseguir ou isolar o campo, ou fazer uma autolimpeza, alguma coisa do tipo? Assim, excelente pergunta, porque como é possível programar a mesa para ela trabalhar de forma automática, eu posso simplesmente dizer para ela, através dessa programação, quais os tratamentos que ela precisa fazer para o operador, erguer campos de proteção para o operador, utilizando as técnicas da apometria. Então, enquanto o operador da MRA está realizando o tratamento, ele também está sendo trabalhado, ele também está sendo protegido. Obviamente que existem algumas cargas vibracionais que elas são bastante densas, né? Então, os operadores de MRA também, eles recebem orientação para façam seus autotratamentos, né? Se limpem, se harmonizem, se cuidem. Porque a gente está lidando com energia de outras pessoas, né? A gente está trabalhando com energias de ambientes e a gente pode simplesmente não saber exatamente o que está ali. Mas antes de iniciar um tratamento, a gente faz uma análise, uma verificação. Pela radiestesia, a gente faz todo um checklist para entender o quanto de energias desqualificadas podem estar ali presentes e afetando o corpo vital, o corpo astral, o corpo mental, se tem influências a nível do inconsciente, quais são elas, se tem aspectos de personalidade da pessoa que está em desarmonia, na apometria nós vamos chamar de subpersonalidades, dá para trabalhar vidas passadas também, porque a ferramenta vai fazer o acesso no inconsciente, realizar o tratamento, e ela trabalha com diversas conexões e abre portais. Mas portais precisam ser protegidos, porque da mesma forma que algo pode abrir um portal para se acessar, né, algo pode vir de lá para cá também, né? Então, trabalhamos também com esse nível de detalhe e proteção. Acho que assim, o grande ponto da ferramenta é o nível de proteção que ela pode trazer para nós, né? Ainda assim, nós estamos sujeitos, por trabalharmos com energia e com a parte espiritual, a receber as represálias energéticas e espirituais. E aí não só a ferramenta vai nos auxiliar, como nós temos ainda um grupo de operadores de MRA e a gente se auxilia
troca ideias, tira dúvidas, né? Então é uma grande rede de apoio que nós temos. Isso é maravilhoso. Mas dá para ser programado muita coisa na ferramenta e ela só vem crescendo. Então foi de 2020 para cá, eu não deixo de programar a ferramenta, não deixo de trabalhar nela, aprimorá-la, fazer ela expandir, crescer. Para não dizer, todo dia eu estou programando lá, né? Mas o único dia sequer eu não deixo de mexer. Ou ainda toda semana, né? Sempre tem alguma coisa nova e nesse ano de 2025 a equipe espiritual, né, que estava sempre à frente desse projeto já falou, vamos continuar trabalhando, vamos continuar expandindo, a ferramenta vai fazer muito mais coisas, né? E os assuntos tratados, né, são os mais diversos. Bloqueios em várias áreas da vida, questões psicológicas, energéticas, obsessão espiritual, tudo isso pode ser tratado na mesa? Sim, pode sim. É possível mensurar para saber o nível em que está aquela influência, seja energética, seja espiritual, seja um processo até mesmo que nós chamaríamos de auto-obsessão, né? Ou quando a própria pessoa, de forma inconsciente, está afetando a si própria e ocasionando em si própria determinadas sensações. É possível entender, saber, mensurar, medir a intensidade disso e trabalhar para neutralizar esse tipo de efeitos, né? E até para a pessoa descobrir também, né? Porque às vezes ela tem a sensação que é uma influência espiritual, né? Um obsessor, mas é como você disse, às vezes é um processo de auto-obsessão, às vezes é a pessoa mesmo que está gerando tudo isso, né? E cultivando. Então, com a mesa, com a sessão, a gente consegue descobrir a origem do problema e como tratar. Sim, sim. A gente trabalha muito com a radiestesia para poder fazer as mensurações, as investigações. Então, a gente tem leques radiestésicos, né? Os leques são como leques mesmo, né? Eles se abrem assim, né? Estão impressos ali no papel, com várias possibilidades. Por exemplo, no corpo astral, o que pode estar afetando ali? Nos chakras, o que está acontecendo, né? Tem influência de personalidades, ou falando de vidas passadas, ou ainda de subpersonalidades, que são os nossos autossabotadores, né? Eu brinco que nós somos como um quebra-cabeça, que às vezes a vida dá um chacoalhão e as pecinhas saem meio do lugar, sabe? Sim. Aí a gente tem que ir lá ajudar a recolocar as pecinhas no devido lugar. Óbvio, a gente vai trabalhar energeticamente, espiritualmente, para poder ajudar o condomínio energético e espiritual da pessoa a estar mais organizado. Não substitui e nem vai substituir a atuação de um psicólogo, de um psicanalista, de um psiquiatra, de forma alguma. Mas, assim, são tratamentos complementares, né? Terapia holística, a gente tem que entender isso. Ela não está isolada, separada, agindo sozinha. Ela ajuda em muitos aspectos, ela vai resolver muitas coisas que possam estar afetando o físico, que possam estar afetando a mente, o inconsciente da pessoa, o emocional da pessoa. Mas a gente também vai trabalhar com essas indicações após os tratamentos, né? Olha, além desse tratamento, oriento você a buscar um profissional tal, a fazer uma atividade física. Às vezes as pessoas falam assim, tô tendo muitas dores, dor aqui, dor ali, e vamos investigar até pela radiestesia. Não é preciso ser médium, não é preciso ser paranormal, daí mostra lá, atividade física, né? Porque a pessoa precisa movimentar o corpo. Sim. Mas enfim, tem de tudo, até mesmo o energético pode influenciar em alguma medida. Já tive casos em que a pessoa, após uma sessão, melhorou de dores que eram de origem energética, não era de origem física. Mensurando, pendulando, checando, investigando, aparecia assim, a origem era energética, né? Aí a gente vai na minúcia, no detalhe, explica para a pessoa, passa as recomendações para no dia a dia ela também aprender a se cuidar. Porque o ideal é a pessoa não depender do terapeuta holístico, do operador, de mesa radiônica, seja qual for, né? Sim. Ela entender que, ok, posso precisar de um apoio, se precisar eu te chamo, mas eu também preciso me auto-entender, me autoconhecer e me auto-cuidar. Então, as orientações vão para isso também. Desde a pessoa entender como utilizar o próprio poder da mente para erguer os campos de proteção, dá para a gente ensinar, né? Mas aí vai da orientação do próprio operador, das dicas ali para a pessoa, para o seu consulente. Então, a pessoa que está assistindo pode ou se submeter, de repente, a uma sessão com a mesa, se precisar de alguma cura, algum processo de desbloqueio, trabalhar algum assunto que você esteja necessitando no seu momento de vida, ou também, se a pessoa gosta desse universo, pode, de repente, fazer um curso da mesa para aprender a manuseá-la, se tornar operador. Nesse caso, necessita de alguma mediunidade desenvolvida ou não? Perfeito. Não necessita de mediunidade, a pessoa não precisa ser
o médium, fala assim, mas como é que eu vou fazer a captação ali mediúnica, né? Eu já trabalho com apometria, muitas pessoas chegam às vezes até mim e falam, já trabalho com apometria, como que eu faço? Eu vou poder fazer as minhas investigações? Bom, você não vai deixar de ser médium, você não vai deixar de ter ali a sua sensibilidade mediúnica, então naturalmente vai auxiliar na tua investigação. Tá. Você vai ter a radiestesia para poder fazer as análises, mas com a sua mediunidade isso vai agregar valor, né? Mas você não precisa ser, né? Não é pré-requisito para ninguém, né? Ser paranormal para fazer as checagens. Num curso de mesa radiônica apométrica, nós vamos ter módulos para preparar a pessoa que simplesmente é leiga, não sabe nada sobre energia. Então a gente vai ensinar o que são os corpos espirituais, o que são os chakras, a gente vai entender quais são esses planos dimensionais que nós temos ao nosso redor, né, e nos quais nós estamos imersos. Então a gente vai entender o plano astral, que tipo de energias a gente está sujeito, as nossas produções mentais também, que a gente produz pelo pensamento, pelo sentimento, e o quanto isso nos afeta o outro. E é justamente onde a ferramenta vai trabalhar. Não preciso apresentar a estrutura da nossa condição sutil para falar, olha, é aqui que a ferramenta trabalha, dessa forma, dessa forma, dessa forma. Houve pessoas que chegaram até mim e disseram assim, Fernando, eu preciso me conectar com a imagem, com o símbolo da mesa. Eu falei, beleza, eu vou mostrar para você. Mas no primeiro momento, assim, nem era para a gente ter símbolo nenhum. A proposta do plano espiritual era essa para nós, viu, Edu? Eu até tentei fazer. Eu tentei lá, com o que eu já tinha das invocações da mesa, né? Estampar, mexer, colocar. Dali a pouco tudo mudou. Falaram assim, nós não precisamos de nada disso, porque a gente não vai precisar ver qual a invocação que a gente precisa acionar, que tipo de tratamento que a gente vai fazer. Daí, mas por quê? Como assim? Né? Por que as pessoas elas querem ver? A nossa mente tem a necessidade, né? A gente é muito imagético, né? De ver as imagens, né? Entender os processos, mas é algo que é muito mais uma necessidade nossa do que da parte espiritual. Perfeito. E nós estamos hoje com 93 invocações, que são ferramentas específicas e individuais, e vamos ter mais, né? Então, ficaria uma mesa muito grande, né? Por assim dizer. Uma impressão muito grande com símbolos demais ali, só iria atrapalhar. Nós temos protocolos que fazem parte também, são acionamentos. Nós estamos com 26 protocolos. E nós temos os TRs, que são tratamentos específicos da mesa, que é assim, eu vou fazer um tratamento de mesa radiônica para harmonização do ambiente. Então, eu vou colocar essa intenção e vou realizar o tratamento ali. Não precisamos, já existe algo pré-programado para isso. Basta você pedir para a ferramenta. Eu falo pedir, mas se conectar mentalmente e solicitar para este ambiente, realize o tratamento tal. E ela inicia o processo. É uma conexão mental que a gente tem com a ferramenta. Enquanto para algumas mesas a gente tem que ficar em frente a ela e não pode abandonar ali o posto durante todo o tempo do tratamento, com a MRA é algo muito mais flexível. Eu posso acionar um tratamento e ir lá passar um café, por exemplo, ir no banheiro, depois eu volto e vejo se ele já terminou. Posso acionar mais de um tratamento, ou seja, fazer tratamentos simultâneos. Então, por exemplo, eu estou aqui conversando com você agora, mas eu estou realizando tratamento para umas 2 ou 3 pessoas, 3 pessoas hoje. Depois eu vou voltar, vou conferir se a ferramenta finalizou o processo, fazer as análises finais e depois passar os resultados. Entendi. Então é muito prático. Eu falo que é realmente como um sistema de computador. E é difícil às vezes para as pessoas entenderem isso. Nessa era de inteligência artificial que a gente está, a equipe espiritual fala assim, você está entendendo agora, Fernando, o que a gente queria trazer para você como projeto? Eu falo, eu tô. Como que eu vou explicar isso para as pessoas agora? Elas vão achar doido, né? Mas eu acho que a gente tem que ser um pouco doido para poder falar sobre esses temas aqui. É isso aí. Interessante, né, galera? Agora, você trouxe a mesa aqui, né? Trouxe sim. Se quiser apresentar, então, pessoal, fica à vontade. Vamos lá, vamos mostrar aqui para o pessoal. Isso, aí. Então, olha, para quem precisa enxergar alguma coisa, né, ver símbolo, a gente vai ter uma representação física da MRA, da mesa radiônica apométrica. Então, é um símbolo que representa a ferramenta. Inclusive, eu posso utilizar esse símbolo, Edu, como um gráfico radiônico. Se eu quiser colocar ali um testemunho, né, coloco o nome da pessoa aqui, na hora a ferramenta começa a realizar o tratamento para ela. Aí pode pensar assim, tá, mas quais tratamentos que ela está realizando para a pessoa, né? Porque a gente tem ali a compreensão quando nós estamos pendulando, está acionando isso, está acionando aquilo, né? Então, qual o tratamento que a ferramenta está fazendo? Nós trabalhamos com a premissa de tudo aquilo que for divino e harmonioso. Então, tudo que a ferramenta tem como programado, né, para poder realizar de tratamento, ela vai selecionar aquilo que a pessoa está precisando naquele instante. Automaticamente ela aciona e inicia o tratamento.
Porque ela vai identificar na energia da pessoa aquela necessidade. Então ela já vai ver o que dentro de mim eu tenho, o que na minha programação eu tenho, que vai auxiliar. É um reparo num tecido sutil do corpo astral da pessoa que foi danificado, é um reparo na aura, no chakra, é uma energia que precisa ser limpa, purificada, então ela já vai fazer toda uma análise, como num algoritmo, né? Exatamente isso, e ela já inicia o tratamento ali. E os relatos são inúmeros, dos benefícios, do quanto as pessoas sentem bem ao ter o tratamento realizado. E ao redor do símbolo, nós temos aqui, basicamente, né, uns recursos de radiestesia para a gente checar. Tem algumas cores, né? A gente pode fazer associação com os chakras para facilitar ali uma investigação. A gente tem um relógio radiestésico, onde a gente pode checar percentuais positivos e negativos, quantidades, né? São recursos básicos de radiestesia. É mais para ali na hora a gente obter uma resposta rápida. Agora eu digo para você, preciso disso para fazer um tratamento de alguém? Eu digo não preciso. Tá? Eu posso mentalmente sintonizar com a pessoa e realizar o tratamento para ela. Já estive numa viagem para o interior, visitando minha família, estava voltando para São Paulo e uma consulente minha me mandou mensagem falando: Fernando, eu estou passando muito mal e eu preciso de ajuda. E eu pensando assim, nossa, eu estou de férias aqui, mas tudo bem, né? Ela está precisando de ajuda, eu vou ver como que eu posso ajudar. Na hora eu só sintonizei mentalmente com ela e fiz um pedido, solicitei um comando para a MRA iniciar o tratamento dela, que é o que ela estivesse precisando. Só isso. Tá. Ela falou que logo após ela ter conversado comigo, cerca de 10, 15 minutos, ela falou: nossa, eu já está me sentindo muito bem. Que legal. Então, não é coisa da nossa cabeça. Assim, é também, né? Sim, não é só isso, né? Mas funciona, né? Funciona. Que legal. Agora, como que funciona uma sessão, por exemplo? O pessoal tem ideia, né? Assim, num primeiro momento é uma conversa, né? Que a pessoa vai colocar o que incomoda ela, né? O que ela gostaria de tratar. E aí, num segundo momento, você vai começar a investigar? Exatamente. A primeira pessoa ela vai entrar em contato, como você já citou. Eu, no meu caso, eu vou fazer ali o agendamento, né? Às vezes as pessoas elas falam assim: pô, Fernando, você não tem para hoje, né? A gente não vai ter para o dia, mas a gente vai marcar sem problema nenhum. E aí no dia agendado, a pessoa pode ter a rotina dela normal, Edu. Tá. A gente não precisa, tem quem goste de estar ali numa chamada de áudio, de vídeo, um atendimento presencial. Os operadores de mesa radiônica apométrica são super liberados para isso. Para mim, não há a necessidade. Eu sou muito pragmático, sou muito tranquilo, prático com as coisas. Eu falo: pode ter sua rotina normal, tá? Eu vou iniciar o seu tratamento, eu falo que eu inicio no período da manhã, o resultado eu costumo enviar até o final do mesmo dia, ou no máximo até o dia seguinte, quando, por questões de agenda, eu preciso de um tempo um pouco maior mesmo, né? E depois eu passo o resultado através de gravações em áudio para a pessoa. Aí a gente utiliza a própria rede social para poder fazer esse envio, né? E fica aberto o canal de comunicação. Envio um relatório para ela do atendimento. E é isso, daí a gente só vai trocando ideia. Se necessário for a gente fazer um novo agendamento para uma continuidade, a gente faz também, né? Mas a maior parte das vezes, checando, pendulando, intuindo, a orientação é: o que a pessoa precisava receber, ela já recebeu nesse tratamento, a gente não precisa nem marcar um próximo, a não ser que ela sinta que precise, daí lá na frente a gente agenda. Beleza, né? Que legal! Informações, gente, tem no site também, né? É o fernandovidia.com.br, tá? Tá aparecendo aí para vocês, e também pelo Instagram, @fernandovidia. Esses são os canais de contato, né, Fernando? Exatamente. E pode também me acionar pelo WhatsApp comercial. Aí pode acionar no DDD 11 9 7957 2829. É o WhatsApp comercial. Vou pedir para você repetir para a galera. 11 9 7957 2829. Perfeito. Todas as informações lá no Instagram, Fernando Vidia, siga, tem cortes dos programas dele, conteúdo que ele prepara para a rede social, tá incrível. E aí você consegue entender um pouco mais sobre o funcionamento da mesa, mas também outros temas, mediunidade, por aí vai. Fernando, para fazer um curso da mesa, como que funciona? As aulas são gravadas ou ao vivo? O curso ele está disponível na plataforma Hotmart, então as aulas são gravadas. Depois da pessoa se inscrever, ela vai poder fazer o curso em até 2 anos, é o tempo que está disponível lá. Dá para ela fazer muito antes disso. A gente tem uma carga horária robusta, porque é bastante conteúdo, então dá mais ou menos aí umas 60 horas de aula. Mas eu procuro trazer muitos exemplos, é bastante dinâmico, a gente traz ali também imagens, né, para a pessoa ela entender um pouquinho pela mente racional aquilo que é abstrato, né? É um desafio, mas a gente tenta, né?
Então está disponível lá, ela faz todo o curso online e após finalizar o curso ela entra para o nosso grupo de operadores de mesa radiônica ergométrica, nosso grupo de suporte. Mas enquanto aluno, ela também faz parte de um grupo de alunos que é para trocar as ideias, esclarecer as dúvidas. O Fernando está com um programa aqui na Astral TV, viu, gente? De segunda-feira, o programa Além do Visível, 10 da noite, às né? 10 da noite. E a reprise aos sábados às 15h30. Que legal. E lá você fala sobre tudo. A gente vai falar sobre a realidade sutil que nós estamos imersos, né? Porque a gente não tem como ser diferente disso. A gente é um ser espiritual, nós somos energia também, e a gente está interagindo com toda essa realidade, só que focamos muito nos nossos 5 sentidos, porque é assim desde que a gente nasceu, né? Para alguns, a mediunidade, essa sensibilidade aflora um pouco mais, então tem a possibilidade de comprovar na pele, né, como é que funciona todo esse processo, toda essa realidade. E quem tem essa possibilidade tenta passar para os demais, né, um pouquinho do que essa realidade representa. Então, meu propósito, minha missão é isso. Ajudar a descomplicar um pouco o abstrato e ajudar as pessoas a viverem uma vida melhor, com mais harmonia, focadas no autoconhecimento, aprimoramento pessoal, na própria evolução. Muito legal. Vamos assistir, hein, gente? Agora, galera, eu preciso dar um recadinho para você que também ama o universo dos oráculos, você que gosta de tarô como eu. A editora Pensamento lançou recentemente um tarô incrível, tá? Coisa mais linda, uma verdadeira obra de arte. Eu estou falando do tarô Jardim da Bruxa, gente. Ele vem numa caixinha bem legal, é um livro com impressão ali colorida, com todas as explicações das cartas. E você que ama tarô vai ter nesse conjunto de cartas, tá? Cartas extremamente resistentes. Dá uma olhadinha nessa dica. Gente, eu estou apaixonado por esse tarô e eu vou te dizer, né, as cartas trazem ali uma conexão com a natureza incrível, né? A gente que vive no meio urbano sente falta disso. Quando você está ali manuseando as cartas, é uma conexão muito gostosa. Você que é tarólogo, né, as cartas seguem o estilo Waite Smith, então um estilo que todo mundo conhece, está mais do que acostumado aí também a utilizar, então vale super a pena. Se você quiser adquirir o seu, eu vou te passar aqui um telefone que daí fica mais prático para você receber no conforto aí do seu lar. É o 11 20 66 9000. 11 20 66 9000. Ou pelo site grupopensamento.com.br. Valeu, Pensamento! Aliás, Pensamento está aí desde 1907 colaborando com a transformação do mundo. Gente, o programa tá chegando ao fim, passou muito rapidinho hoje, né? A gente nem percebe. Quero agradecer muito sua audiência, seu carinho, obrigado pela companhia. Obrigado, Fernando, por ter estado aqui com a gente. Fica o convite, viu, para retornar. Podíamos até falar de mediunidade qualquer hora. É um prazer, com certeza. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui e, sem dúvida alguma, só me chamar que eu venho. Então, a gente vai combinar isso depois. Gente, obrigado então pelo carinho. Amanhã tô de volta às 10h30 da manhã, ao vivo. Bênçãos brilhantes na sua vida. Até lá. Tchau, tchau.